Declara aberta essa sessão, verificando a existência de quórum, invoca a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, do Filho e do Espírito Santo. De imediato, coloco em discussão a ata da última sessão ordinária, realizada no dia 2 de março de 2020. A ata está em discussão. Está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste-se de pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 2 de março de 2020. Solicito agora que o secretário da Câmara, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, faça a leitura do expediente recebido, entre elas correspondências, requerimentos, indicações, informações e das proposições enviadas à mesa. O vereador João Augusto Rodrigues da Silva, PTB, protocolou as seguintes indicações: revestimento asfáltico na rua em frente à UBS no bairro Santa Terezinha, colocação de quebra-molas na estrada Morro Bambu, próximo à residência do município Remo Arcos. O vereador Darcio Antônio Schneider, Cidadania, protocolou as seguintes indicações: indicação de colocação de placa com o nome da rua Acre, no Morro Tico-Tico. Indicação de colocação de placa com o nome de rua Professor Plínio Gatterman, no Recanto Verde. Indicação para sugestão de transformar a Rua das Hortênsias em mão única, na primeira quadra que sai da Avenida Emancipação, devido ao grande número de veículos estacionados na rua. Pedido de estudos e sugestões do Departamento de Trânsito do município. Indicação da revisão das tampas de bueiros na rua Vendelino Stefan, no Paraíso do Vale. Está com tampas quebradas, podendo causar acidentes graves para transeuntes com urgência. Indicação da revisão e conserto da tampa de bueiro na rua Maria Mendel com a rua João Rodrigues da Fonseca, com urgência. Indicação para colocação de poste para iluminação pública na Rua das Acácias. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador João Rodrigues. As indicações serão encaminhadas ao Executivo nos termos do regimento interno e da lei orgânica. Como não temos inscritos, passamos direto à ordem do dia. Recebemos do Executivo Municipal 2 projetos de lei. Peço que o vereador secretário proceda com a leitura da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo 007/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2020. Projeto de lei do Executivo 008/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional para o Fundeb no orçamento do município em 2020. Obrigado, vereador João. Os projetos foram protocolados em regime de urgência urgentíssima, conforme o artigo 170 do Regimento Interno. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, determino a tramitação dos projetos de lei 007/2020 e 008/2020, de iniciativa do prefeito municipal, pelo rito de urgência. Faremos a discussão e a votação nesta sessão ordinária. Desta forma, solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Executivo 007/2020. Projeto de lei número 007/2020, de 5 de março de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2020. Justificativa. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial
junto ao orçamento municipal de 2020. Justifica-se a criação e consequente inclusão deste no elenco de contas do município para o exercício de 2020, nas rubricas específicas, conforme elenco de despesas do Tribunal de Contas, para executar as despesas com os recursos oriundos do pré-sal e que foram creditados ao município em dezembro de 2019, nos termos da Lei Federal 13.855/2019. Os recursos recebidos serão utilizados na obra de pavimentação em CUPS, na rua Aloysio Stephan, localidade de Arroio das Pedras. Assim, a criação destas novas rúbricas visará atender à nova técnica, SEI número 11.490/2019 do Ministério da Economia, bem como também possibilitará a execução da despesa de execução na categoria correta, com a finalidade de executar as ações previstas no plano plurianual e nos termos da legislação do Tribunal de Contas do Estado, do RS. Pelas razões acima expostas, é que propomos o referido projeto de lei, solicitando que seja debatido, votado e aprovado, em regime de urgência urgentíssima. Fábio Pech, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador. O projeto de lei do Executivo número 007/2020 está em discussão. Por favor, Dácio. Senhores colegas, senhor presidente, assistentes, aos que nos assistem pela rede mundial de computadores, cordial boa noite. Não sabemos muito, ao menos eu, sobre a questão do pré-sal. Mas, desde 2006, que ele teve então a sua descoberta, colocada ao conhecimento da nossa população brasileira e mundial, sabe-se que são 800 quilômetros de comprimento desde o estado do Espírito Santo até Santa Catarina e por 200 quilômetros de largura o espaço que reserva petróleo a cerca de 7 a 8 mil metros de profundidade. A complexidade da sua exploração é tamanha que chegamos em 2019, ou seja, 13 anos depois, até que houvesse, então, o leilão para aqueles que fossem fazer a exploração. E desse leilão, né, foi encaminhado, foi distribuído para todos os municípios do Brasil, os estados também, recursos que, com toda certeza, fizeram a alegria de todos os municípios ao fim do ano de 2019. Porque esse crédito de R$700 mil, ele veio cair na conta do nosso município e de todos os municípios no dia 31. Mas de que forma o município pode e deve fazer a aplicação desses recursos? Tá? Primeiro, investimentos em infraestrutura. E um segundo modelo, só para... não pode nem pagar dívidas anteriores, e sim deixar regularizado, pagar previdência social para os seus funcionários. Então, é um dinheiro que veio para nosso município no dia 31 de dezembro, e o município, então, como está claro na lei, tem que abrir uma conta especial para fazer esse investimento, um projeto. Não pode ser gasto em projetos que já estavam tramitando, estavam por ser executados ou estavam em fase de execução. Faço esse comentário, que eu sei que os senhores
sabem bastante sobre esse assunto também, mas faço comentário para aqueles que nos assistem, porque de repente surge 700 mil reais na conta do município e a população pouco sabe de como isso acontece. Então, chegou, graças à Lei 5.478 de 2019, chegou esses recursos para o nosso município e os demais. O município, dentre as obras elencadas, escolheu fazer esse trajeto ali no Arroio das Pedras. Parabéns à comunidade do Arroio das Pedras, que vai receber essa melhoria. Parabéns à administração municipal. Parabéns a todo o Brasil por ter esse potencial de exploração que vai render, ainda nos finais de cada ano, serão depositados os recursos dos royalties, das vendas desse petróleo, né, que vai render provavelmente uma boa soma a cada final de ano. E com certeza será sempre muito bem aplicado, falo dessa forma no nosso município, né, e os demais também devem fazê-lo, porque é uma dádiva que o Brasil veio só explorar agora, com esse forte potencial econômico. Da minha parte, eu voto, claro, favorável, senhor presidente, e fico feliz por todos os munícipes que serão contemplados a partir de então. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darcy. O projeto continua em discussão. O projeto de lei do Executivo número 007 de 2020 está em votação. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra que se manifeste de pé. O projeto de lei do Executivo número 007 de 2020 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Executivo número 008 de 2020. Projeto de lei número 008/2020, de 5 de março de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional para o Fundeb no orçamento do município em 2020. Justificativa. Senhores vereadores, segue em anexo projeto de lei com o objetivo de postular a devida autorização legislativa para proceder na abertura de crédito adicional no orçamento de 2020, a fim de suplementar os elementos de despesas já inclusos no orçamento, referente a obras e instalações, folha de pagamento, serviços terceiros, pessoa jurídica com recursos do Fundeb. A abertura do crédito adicional suplementar do Fundeb decorre em virtude da necessidade de se gastar o saldo financeiro disponível do exercício de 2019, no primeiro trimestre do exercício seguinte, decorrente da aprovação da emenda constitucional número 53/06, de 19 de dezembro de 2006, que, por seu turno, originou a Lei Federal número 11.494/07, referida à lei institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Pelas razões acima expostas, esperamos a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Fábio Pérez, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador. O projeto de lei do Executivo número 008 de 2020 está em discussão. Tens a palavra, Darcy. Muito obrigado, senhor presidente. Outra razão parece abrir, dentro do plano de contas do município, um novo gasto, por ele se referir a uma entrada de dinheiro também já ao findar do ano, que não havia mais nenhuma expectativa para fazer esse gasto na educação.
as contas estavam ok, e o município então ainda recebeu ao final do ano também esse recurso que, por sua vez, agora então abre uma nova conta para fazer uso dele. Toda certeza, um município que gasta mais de 25% do seu orçamento em educação, também fará excelente uso desses recursos que, via de regra, vêm ao final de ano e sempre são aproveitados para nos anos seguintes. Igualmente, tem voto favorável da minha parte, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. O projeto de lei do Executivo número 008/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de lei do Executivo número 008/2020 está aprovado por unanimidade. Conceda a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada, com a possibilidade de à parte. A palavra está à disposição. Por favor, vereador João. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes aqui presentes e as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Quero iniciar destacando a conquista que tivemos do prédio da UX. Alguns anos atrás estive aqui nesta Câmara como assistente. E muito triste, eu vi a prorrogação de uso do prédio do município que vinha sendo usado pela UX. Saí triste ao ver que a compreensão dos vereadores era diferente da comunidade, que seria uma creche. Nesta administração, a secretária da Educação, o setor jurídico da Prefeitura, juntamente com a Câmara de Vereadores, no ano de 2018, iniciou uma luta pela retomada deste prédio. E nesta mesma Câmara participei de uma audiência pública que pedia pela devolução do prédio. E que alegria tivemos na semana passada ao saber que o prédio será novamente nosso. Um prédio que foi nosso voltou a ser nosso. Melhor, deverá voltar a ser uma creche, a qual tanto precisamos para os nossos meninos e meninas ter o melhor lugar e o melhor atendimento de sua formação inicial. Parabenizo a todos que tanto se esforçaram para que isto desse certo. E semana passada também tivemos, esta semana também tivemos dias especiais com a celebração e também o Dia da Mulher. Muitas são as programações que temos aqui no município e na região, e convidamos a toda a comunidade, principalmente elas, a participar pelos seus dias. Quero reforçar o convite também para as atividades da terceira idade, com o evento do Viva a Vida neste sábado, dia 14. E para o grande encontro de mulheres, domingo, dia 15, no Parque Municipal. Devemos todos estar cientes que se não se constrói uma sociedade melhor sem as mulheres. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Por favor, vereador. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistentes, pessoal do Facebook. Quero deixar registrado ali também, sobre o projeto 007, como é bom ganhar 700 e poucos mil, assim, do nada, de mãos beijadas, né? Dá para agradar a comunidade. E o que eu prego, eu sempre já coloquei, a preocupação de fazer boas pavimentações de qualidade, cuidar bem do dinheiro público. E isso não é um financiamento, não é comprometido ao município para alguns anos. Então, que bom que veio esse dinheiro para esse município. Senhor presidente, eu não fiz indicação, fiquei sabendo há pouco tempo sobre 2 tampas de boca de lobo que estão quebradas também. Uma na esquina ali do Victor Ledur, irmão Weber, com esquina com Pio 12, o caminhão passou por cima, vi antes, até botaram uma sinalização com uma capoeira ali, um galho. E no início da rua 25 de julho, lá na casa do Rito Marx, como é que é o nome da rua aqui, a paralela, aquela que vem ali do asfalto? Alguém sabe? Fábio não sabe? Tá.
É na esquina da 25 de julho, lá embaixo, então, quando começa a mão única. Que nem o colega Darcy falou da Maria Mendo, já faz quanto tempo que eu fiz aquela indicação? Foi trocado igual no Sim, eu sei. Só que assim, vereador, eu acho que o pessoal tinha que enxergar isso. Você não deveria que vir a nós ver isso e vir debater isso, né? E ainda tu vem entrar a reivindicação que muitas vezes tu não é atendido. Ali na Bela Vista, já faz quanto tempo que eu fiz a indicação? É bem na curva, logo depois da casa do Júnior Schmidt. E essa tampa não é na calçada, é dentro da rua, e ali tem que soldar uma tampa com aquelas lâminas de patrola que estão gastas, porque isso é dentro da rua. Então, só que assim, eu acho que isso os responsáveis têm que enxergar. Essa é a minha colocação. Pode. Também preocupado quanto a essa tampa de lobo, ela está sendo feita, ela está sendo curada, ela já foi medida, ela está sendo providenciada dentro de um princípio melhor elaborado do que até então era feito. Dessa eu tenho conhecimento também, porque já conversei internamente e eles estão providenciando. Obrigado. Obrigado. Falando sobre a UX, que o colega colocou, eu tenho que deixar os parabéns à nossa administração aqui, em realmente que tiveram a retomada daquele prédio. Porque naquela audiência pública eu fui aqui indicado, nomeado por um cidadão que estava aqui. Parecia que eu era o único vereador que tinha errado em aprovar aqueles projetos dessa UX. Então, assim, mas a minha consciência está tranquila. Se foi incompetente ou negligente a primeira vez, éramos entre 9 e depois entre 5. Estou muito bem tranquilo, mas estou feliz em conseguir retomar aquele prédio de volta. Que nem eu coloquei na colocação, a gente sabe que o problema das creches é crônico. Isso nunca vai terminar, isso pode terminar por alguns meses, mas cada administração tem novos problemas, porque a gente sabe que o município cresce e a demanda, os problemas também crescem juntos. Uma boa noite a todos, eu peço licença para me retirar. Ok, vereador, obrigado. A palavra continua à disposição. Muito bem. Por favor, Adriano. Também tenho duas considerações para fazer. Como foi colocado, o vereador João Rodrigues Devinha, sobre o prédio da UX, né? Foi um dia de extrema alegria, a gente por fazer parte da comissão. Há tempos a gente não tinha mais a gente vinha com uma relativa frequência de reuniões e a gente, lá pelas tantas, fez todo o nosso parecer, encaminhou então para o executivo e não tínhamos mais notícias da questão da UX, né? Tramitava então via judicial e tal, toda essa questão. E aí me lembro ainda que em dezembro, final do ano, a gente até no grupo a gente comentou que deveria fazer uma reunião para ver como é que está essa questão da UX. Então a gente recebeu essa bela notícia na semana passada de que teria uma liminar, né, um parecer jurídico, e que a UX já teria o prazo então para devolver esse prédio, né? Um dia, como todo mundo sabe, uma repercussão muito boa, né, no município, na comunidade, enfim. E eu acho que é um trabalho de muitas mãos, desde lá do início da Câmara, que provocou essa questão, e o jurídico, o executivo, Secretaria da Educação, enfim, comissão, né, da UX, e hoje tivemos, então, esses dias tivemos uma notícia muito boa. Eu quero trazer um alerta, talvez, sobre a questão do uso da água. A gente está sentindo situações, está vindo ao nosso conhecimento, em que algumas localidades a água já está terminando dentro do poço. Isso é uma situação de certo alerta. Moradores que daqui a pouco não tem um poço muito fundo, eu sei que até alguns poços do município está começando a vir água suja junto, e que quando vem água suja isso é um sinal de que alguma coisa lá no poço a água está terminando e está vindo outras coisas junto. E aí eu acho que toda a administração daqui a pouco fazer um alerta para que se faça um uso consciente da água, daqui a pouco não fique gastando muito em lavar pátio, lavar caro, molhar grama, enfim, essas coisas, porque a previsão não é boa. A gente, pelo que a gente vê, vai ter mais uns dias
de pouca chuva, para evitar talvez alguma coisa. A gente sabe que em Nova Petrópolis, a cada alguns dias, várias caretas trazem águas de outros lugares, né? E aí é um problema muito grande. Para tentar evitar essa questão. É um alerta que a gente vem ouvindo e para tentar precaver alguma coisa. Da minha parte é isso. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos colegas. Obrigado, vereador. Vereador Seco, por favor. Boa noite, presidente, colegas, assistentes. Também quero aqui deixar minha consideração, dar meus parabéns a todas as pessoas envolvidas pela nossa retomada em torno do nosso prédio, que era então usado pela UX, né? E hoje, indo nas ruas, a gente vê a repercussão das pessoas que se sentem muito felizes e honradas com essa retomada desse prédio, onde a gente provavelmente deverá ser usado por uma creche, né? Onde o município também está dando seu valor à educação, né? E assim podendo zerar praticamente as vagas de creche, que hoje já é um número bem reduzido. E a gente sabe da importância, então, da retomada desse prédio ao nosso município, que é um ganho de todos nós, né? E quem sabe assim, daí a gente conseguir zerar as vagas de creche, onde as pessoas que precisam das vagas de creche para deixar suas crianças ir trabalhar, a gente sabe da importância disso. Então, eu deixo aqui meus parabéns de novo a todas as pessoas envolvidas e que assim tiveram esse ganho para todo o nosso município. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua. Por favor, Daniel. Nobres colegas, presidente, assistente, pessoal da internet, do Facebook. Eu vou pegar o gancho do colega vereador Adriano. A estiagem, ela alcançou já os padrões, acho que alarmantes do nosso município, dentro tanto da cidade quanto da agricultura. Mais forte na agricultura. Relatos de muitas perdas de plantações de milho, já que os agricultores que plantaram entre aquela safra, que deu aquela chuvinha e depois não choveu mais, não chegou nem a dar mais 5 milímetros de chuva no nosso município. Olhando o satélite no celular do clima, a gente tem uma previsão de chuva só para a semana que vem, que também é de 5 a 10 milímetros, então praticamente nada, ou então não se dá essa chuva. Acho que deveria, sim, o secretário da Agricultura, até o secretário de Gestão, analisar, sentar junto, ver o que podemos fazer, ver o que pode ser feito nessa questão, para que, de repente, ative um alerta, uma situação de emergência, até tentar alguma coisa de recursos também para os próprios agricultores. E, como bem disse o vereador Adriano, alertar a população na consciência do uso da água, né? A gente sabe muito bem que a água salgada é o que mais tem no nosso planeta, só que a água doce está praticamente em extinção. Então, muitos moradores hoje também ainda não têm problemas com o abastecimento de água do município, nem é das associações, então é do município mesmo. Tem alguns moradores ainda que a gente vê muitas reclamações que falta água em certo período do dia, então acho que cada um pensar coletivamente para ajudar todos. Senhor presidente, colegas, eu, como líder da bancada, eu fico um pouco entristecido, porque a questão do Ministério Público, questão do cemitério público, a gente sabe muito bem que foi feita uma comissão dentro desse projeto, né? E essa comissão, ela decidiu em si a maioria ou todo o projeto dentro que foi feito. Uma pena que os vereadores, todos eles da comissão, não puderam aparecer na divulgação, na foto do cemitério público.
tanto falam aqui em buscar união, em cada um junto, olhar para o município, mas na hora de aparecer na mídia, cada um puxa a brasa para o seu assado. Os nossos vereadores do MDB tiveram participação árdua nesse projeto. O vereador Darcio também teve participação e não apareceu na foto, então eu fico um pouco entristecido com isso. A gente poderia também dar um respaldo, tanto falo que a Câmara de Vereadores tem que ter o seu prestígio, mas que prestígio dão se aparecem, não dão o prestígio para os colegas aparecerem nas fotos, nas mídias, na quais são os gestores geridos pelo aquele projeto. Sobre a questão do prédio da UX, sim, vereador João, eu fui um dos vereadores que votei a favor naquela época, na última gestão, porque para nós foi passado como a UX em si, a tecnologia que eles estavam empenhando para as empresas, foi passado para nós que isso estava dando respaldo. Foi passado, tanto que os vereadores da época, Andrezinho, se eu não me engano, Júnior, Selba, não sei se tu foi, Adriano, conhecer a UX lá, o projeto, então, eles falaram 1000 maravilhas e venderam um peixe dourado para nós. Se a gente se arrepende de coisas que a gente vota ou faz, talvez seja esse um dos primeiros projetos que eu me arrependo. O segundo projeto que eu voto a favor, que eu me arrependo. O primeiro projeto que eu votei a favor, que eu me arrependo, foi aquela vez o 5% de aumento que foi dado. Que essa gestão prometeu cumprir a defasagem na época da inflação e não o cumpriu, até agora. Então são esses dois projetos na minha vida política que eu me arrependo. Acho bravo a energia da administração em buscar esse prédio, acho louvável, mas não vou esquecer que eu não fui o único vereador que votou a favor. O vice-prefeito hoje, que disse na entrevista que era um dia histórico, votou a favor na época. O vice-prefeito, presidente do PTB, votou a favor na época. Então não fui o único que errou naquela época e não fui o único que reconheceu o erro. Acredito que o vice-prefeito também reconheceu o seu erro. E é assim que vai tocando o barco. Agora, essa demagogia de achar que os vereadores daquela época fizeram errado, isso é um discurso que não precisa ser feito. Se houve erro dos dois lados. Tanto que hoje nós temos um vice-prefeito que também errou. Então a gente é acusado sim de ter errado, somos acusados. Levantamos a nossa culpa. Mas que bom que a administração correu atrás. Que bom que foi aquele peixe dourado, não era tudo aquilo. E esperamos que essa administração também não venda um peixe dourado para nós, que lá na frente a gente vai se arrepender de ter aprovado projetos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua. Por favor, Darcy. Presidente, colegas, já vou até entrar no gancho do laboratório da UX. Eu creio que se vereadores erraram aos olhos de hoje, aos olhos da época em que foi trazido esse projeto, tá? O que foi vendido para a comunidade, o que foi dito que poderia acontecer, inclusive com caminhões sujeitos a entrar no pátio e passar por cima de crianças, então dizendo que aquele local não era o adequado. Aquilo, na época, e toda a forma como o que esse laboratório da UX traria para o município, para as empresas locais, tudo aquilo colou, e colou muito bem. Tanto é que os primeiros 5 anos foram dados por unanimidade. Perfeito? Aos que estão aqui hoje ainda lembram.
Então, depois avançou e algumas pessoas já estavam vendo que não era tudo aquilo, e depois foi dado mais uma progressão de uso nessa concessão. Eu não creio que tenha sido feito errado. Na verdade, houve lá no princípio vendido uma história para todo o nosso município Bom Princípio, que afinal de contas não se confirmou. E a história sempre conserta as coisas, né? E agora estamos aqui em 2020, nós recebemos, então, o município recebe essa liminar dessa decisão judicial, que faz com que pede para a UX fazer a devolução desse espaço, para o município poder usá-lo para a finalidade a qual ele foi construído, até porque foi construído com fundos do Fundeb, me parece, ou do Ministério da Educação, para que pudesse ser utilizado como uma escola, né? E não como está hoje. Mas na época até foi falado que ali estaria funcionando uma escola, e todos nós acreditamos e aplaudimos. Então, a história se consertou, está se consertando, e quem sabe ali adiante, logo, bem rápido, nosso município estar reavendo, de fato, esse prédio para, então, fazer a instalação de uma pré-escola. Quero também dizer meus parabéns às mulheres que ontem foram homenageadas com seu dia, essas batalhadoras, essas lutadoras. Nós as temos como filhas, nós as temos como mães, nós as temos como esposas, e sabemos a importância que todas elas têm e são determinantes para a nossa vida. Hoje, o vereador Adriano lembrou a questão da água, e penso igualmente que deve ser feito um alerta, até já tinha comentado nos corredores aqui, que deveria se fazer um alerta para que as pessoas fizessem uma economia de água e não estragassem ela com o uso para fazer uma lavação de carro ou lavar a calçada nesse momento em que ela está escasseando tanto. Hoje também fui procurado, e eu sei que outros vereadores também foram procurados por um presidente de associação lá da Piedade, o seu Fernando. Ele me comentou sobre um projeto de lei que nós aprovamos no ano passado, cedendo me ajudem com o nome, hidrômetros, exato, tá? Que o projeto que o município encaminhou aqui para a nossa casa dizia que a família não poderia receber mais do que R$3.000 para ser contemplada com o recebimento desse hidrômetro de forma gratuita pela associação. E o município, então, passou 30 hidrômetros para essa associação, porém ele não tem condições de fazer uso desses hidrômetros, porque todas as pessoas que moram lá ganham mais. E por isso, então, ele está hoje com esses hidrômetros guardados, ele não pode fazer uso. Então, de pouco adiantou. Mas o que eu já estou comentando, e hoje não consegui avançar na minha pesquisa, mas creio, fazendo outras leituras, creio que o município recebeu também recursos para poder dar esses hidrômetros, desde que obedecido esse regramento do ganho de cada família que está com água. Isso mostra, por onde eu quero chegar, que o nosso município definitivamente é um município feliz, porque nós temos, as famílias têm recursos, têm ganho, porque trabalham, com toda certeza, são merecedoras desses salários. Então, na região do Fernando, ele não tem nenhuma família que não receba
menos que R$3.000. Isso é uma alegria, né, para esta região. Claro que não tem como utilizar os hidrômetros, mas é uma alegria porque as famílias lá, então, têm uma qualidade de vida uma qualidade de vida boa em razão dos ganhos que eles têm com o seu labor. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, vereador. A palavra continua. Nobres colegas vereadores, pessoas que nos acompanham via Facebook e aos que nos acompanham aqui. Também quero deixar minhas considerações em relação ao prédio da UX. Na semana passada, uma grande notícia nos foi dada no gabinete do prefeito. O prédio que está sendo usado pela UX como instituto de pesquisa será devolvido ao município. Sabemos o tamanho do esforço da comissão que fez um estudo do caso e lutou com todas as forças para que o prédio fosse devolvido ao município. Tivemos aqui dentro, nesta casa, uma audiência pública que deixou bem claro que a quase totalidade dos moradores queria que o prédio voltasse ao município. E mais, para ser creche como deveria ter sido desde o começo. Agradeço aqui o apoio dos vereadores, em especial aos colegas Adriano Artos e João Augusto Rodrigues da Silva, que fizeram parte da comissão de estudos, para reverter este quadro, e volto a parabenizar ao município pela conquista. Agora é questão de tempo para que tudo se normalize, e eu, como presidente, acredito que nós possamos fazer parte desse processo, já que serão necessários recursos para tornar este prédio uma creche. Hoje tivemos outra grande notícia, no que diz respeito ao RS 122. Os engenheiros da Ecopave estiveram no local e, depois do empenho de dinheiro anunciado pelo Estado, vão resolver o problema. A estrada é do Estado, naquele trecho, mas quem sofre com o problema somos nós. Torcemos muito para que tudo esteja pronto no prazo de 1 mês, que foi verbalizado pela equipe da empresa. Vivemos agora a Semana da Mulher. Começou ontem, com o dia 8, que é a celebração internacional da data. Todos aqui sabem a importância da mulher nas nossas vidas. Somos filhos, somos maridos, somos pais. Eu, em especial, com 5 mulheres na minha vida, me curvo a elas e por sua importância. Tomo a liberdade de saudar minha mãe, minha esposa e as minhas 3 amadas meninas. Desejo a elas e a todas as mulheres uma vida de igualdade e crescimento pleno. Muito obrigado. Ninguém mais desejando usar a palavra, encerro esta sessão ordinária e convoco para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de março, às 19 horas. Obrigado pela participação de todos e desejo um bom descanso e um bom retorno aos seus lares. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite.